Entendeu? Eu aprendi uma coisa, eu não leio a Bíblia para pregar. Eu leio a Bíblia para colocar isso em prática na minha vida. Aí, um caso, o Espírito Santo me mostra o texto e eu prego. Mas eu leio, não leio a Bíblia para conhecer a Bíblia, para pregar, para ministrar aqui. Eu leio a Bíblia para o alto do meu conhecimento, o caminho da trajetória e para anunciar o seu evangelho a outras pessoas. Mas eu, como já falei, eu não preparo o sermão. E Deus me deu uma palavra aqui no livro de Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo nosso amado apóstolo Mateus. Capítulo 24. Samanta, não filma, é só para tirar foto. Capítulo 24. Oi, meu amor. Versículo 29. Não. É só você fazer isso aqui, ó. Você virou a câmera. Evangelho Que você tá vendo? de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Não levanta daí. Mateus. Eu falei Marcos ou Mateus? Mateus, então. Mateus capítulo 24, versículo 29. Quem achou, diga amém. Assim diz o texto desta noite. E logo depois da aflição daquele dia, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência do céu serão abalada. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos ou nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória. Ele enviará o seu anjo com registro de clamor de trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da uma extremidade do céu. Aprendeis, pois, esta parábola: a figueira, quando já os seus ramos se tornaram termos e brotaram as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vinde todas essas coisas, sabeis que está próximo a porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração se que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 17. Versículo 37. Diz assim: e como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que entrou na arca. Então perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando os dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando os dois no moinho, moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora de vir o vosso Senhor. Mas considerais isto: se o pai de família soubesse em que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Amém? Amém. Pode se assentar.
Irmãos, estamos num lugar de adoração a Deus. Então você pode ficar à vontade para adorar a Deus. Como eu falei no outro culto, não espere eu mandar você dar glória a Deus. Eu creio que nenhum aqui nem é movido a controle remoto. É movido a controle remoto, né? Eu falo assim, dá glória, e tu dá glória. Dá aleluia, e você dá aleluia. Não, dá isso automaticamente. Entendeu? Em vários intervalos ainda, ô glória, vai exaltando o Senhor. Vai exaltando a Deus. Estamos aqui para adorarmos a Deus. Agradeça a Deus já pela tua presença nesse lugar. Eu quero falar para vocês que muitos fizeram plano de estar aqui e não puderam estar. Outros que não tiveram nem a oportunidade, ou tiveram em outras opiniões e não souberam aproveitar elas. Outras pessoas estão sendo imbilitadas através de alguma consequência da vida que leva a eles não estar como você aqui. Então glorifica a Deus pela oportunidade. Só de Deus está deixando você vir hoje nesse lugar. Eu quero falar para você que existem pessoas em situações terríveis nesse momento. E você está num lugar tão maravilhoso que é esse estabelecimento. Então glorifica a Deus, exalta a Deus. Eu quero falar que o Espírito Santo já falou para mim, enquanto eu estiver pregando, ele vai estar curando. Pessoas vão estar recebendo cura enquanto eu estiver pregando. Aleluia. Houve-se um dia, um certo irmão, lá em São Paulo. Ele teve uma revelação de Deus, que Deus mandou ele ir para o centro de São Paulo e dar 3 glórias. Ele ficou preocupado, chegou a perguntar para um irmão que tinha um carro, falou, irmão, me leva até o centro de São Paulo. Ele, por quê, irmão? O que eu estou fazendo no centro de São Paulo? Ele falou assim, olha, o Senhor mandou ir lá no centro de São Paulo, que ele mandou falar algo. É mesmo, irmão? É. Mas rapaz, qual é o horário que eu tenho que levar você? Não, o Senhor falou que é meia-noite. À meia-noite me leva no centro de São Paulo. À meia-noite eu juntou um grupo de irmãos e saíram com esse irmão que teve esse sonho maravilhoso e foi para o centro de São Paulo. Chegou no centro de São Paulo, o irmão gostou e ele saiu para fora. Ergueu bem o peito e falou assim, glória a Deus! Parou um pouquinho de novo, respirou, glória a Deus! Parou, respirou de novo e glória a Deus! Entrou no carro e foi embora, irmão. Aí o irmão olhou para ele e falou assim, não, rapaz, é brincadeira. Mas por quê? Você me tira da minha cama para trazer você aqui meia-noite no centro de São Paulo para você dar 3 glórias. Mas foi Jesus que mandou, irmão. Se tu tivesse falado para mim que era para dar 3 glórias, eu não te trazia. Mas Jesus mandou, irmão, eu vim aqui dar 3 glórias. O meu irmão começou a chorar, foi Jesus que mandou para eu fazer isso. Eu estava dormindo e ele falou, mandou eu vir no centro de São Paulo, à meia-noite, dar 3 glórias. O irmão levou, pegou o carro e levou ele de volta. No caminho até a casa dele, falando no ouvido do coitado do irmão. E o irmão de cabecinha baixa foi para a casa dele. Isso foi no sábado. No domingo os irmãos foram para a igreja. O culto maravilhoso de adoração a Deus. E aquele culto maravilhoso, bem cheio de pessoas. E quando chega no final, houve aquela pregação maravilhosa. E um certo rapaz, filho de um dos empresários de São Paulo, levanta antes de terminar, antes de fazer o apelo, ele levanta a mão. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Ele sai ali gritando, e as pessoas que conheciam ele começaram a glorificar. E aquele homem foi até a frente e falou assim, pastor, eu queria que você me desse uma pequena oportunidade de 2 minutos para eu falar para vocês, porque hoje eu resolvi entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Tem a base de 16 anos que eu estou afastado da igreja. E eu queria contar para os irmãos. O pastor fica à vontade, entregou o microfone na mão dele. Ele virou de frente com a igreja e começou a falar. Irmão, ontem à noite, eu estava no meu terraço, no centro de São Paulo.
a parte da cobertura de um apartamento. Eu cheguei angustiado, pronto para dar um fim na minha vida. E eu peguei lá para um corrimão, ali perto da vista de toda São Paulo, em cima do meu apartamento. E uma voz suava no meu ouvido: sobe no corrimão, se joga. Dá um acabo na tua vida hoje. Tu está vendo como está a situação da sua vida? Era um homem muito rico, filho de um empresário, que há 16 anos estava afastado dos caminhos do Senhor. E ele ouviu aquela voz angustiado, chorando. Ele sobe no corrimão, e quando ele vai pular, quando ele ergue para pular, uma voz de baixo para cima fala bem assim: glória a Deus! E ele para. Ele olha para um canto para o alto e vê aquela voz. Aleluia, Deus. E ele tenta de novo. Quando ele coloca a mão no corrimão, ele tenta se jogar de novo o corpo dele lá do 15º andar. Quando ele foi se jogar, a voz de novo, de baixo para cima: glória a Deus! Irmão, meia-noite, eu não sabia de onde estava saindo aquela voz. Angustiado e chorando, eu tento pela terceira vez. E pela terceira vez eu escuto aquela voz, sai do corrimão, dobro o meu joelho. Começo a chorar e eu sinto a presença de Deus outra vez. O irmão lá de trás, o irmão se levanta e fala: irmão, foi eu que o Senhor me mostrava de noite para eu ir para o centro de São Paulo, para dar 3 vezes glória a Deus. Agora eu entendo porque Deus me mandou no centro de São Paulo. Então glorifica a Deus essa noite. Você não sabe qual é o efeito que faz a glorificação, a exaltação a Deus. Aquele rapaz estava pronto para dar um fim, um cabo à sua vida, e foi impedido por uma consequência de 3 glórias a Deus. Ele só deu 3 no centro de São Paulo, mas eu creio que hoje aqui em Samambaia você vai dar mais de 10, de 20, porque você vai ter oportunidade para fazer isso nesse lugar. Então exalte a Deus. Aleluia! Vamos ajudar como os anjos que estão lá no céu, que não para de falar santo, santo, santo. Aleluia! É os anjos glorificando no céu e nós glorificando na terra. Exalta o nome do Senhor. Mas eu não sou crente, eu vim hoje aqui porque eu fui convidado. Mas glorifica a Deus do mesmo jeito, meu amigo. É melhor do que falar palavrão. O Senhor me colocou no meu coração nesta noite uma passagem, trazer para vocês um relatório de algo que está acontecendo nos nossos últimos dias. Eu li uma passagem, li uma leitura bem prolongada. Os irmãos perceberam que eu li uma leitura bem prolongada, falando sobre a volta de Jesus Cristo. E nos caminhos, como é conhecido aqui no Evangelho, é conhecido como sermão profético das últimas horas. Jesus estava no Monte das Oliveiras quando ele começou a falar esse sermão. Junto com os seus discípulos, ele começava a comungar coisas que ainda iam acontecer. Para eles eram coisas que os olhos deles nunca chegaram a ouvir. Os ouvidos nunca chegaram a ouvir, os olhos nunca chegaram a ver. E o Senhor falava para eles: quando essas coisas começarem a acontecer, quando esses sinais começarem a acontecer, sabeis que eu já estou nas portas. Quando esses sinais começarem a acontecer, ergueis as vossas cabeças para cima, porque está próxima a vossa redenção. Mas que são sinais? Que sinais são esses? Jesus falava sobre terremotos. Era uma coisa rara acontecer terremoto na época de Cristo. Tinha acontecido um terremoto que destruiu toda a Pompeia em Roma, uma província de Roma, que até hoje existem pessoas aí no museu, pessoas que foram consumidas pela lava desse terremoto e da lava de um grande vulcão. Essa cidade ainda existe ainda em Roma, nas províncias de Roma, mas não era uma coisa comum.
comum. Quando falamos de terremoto nos nossos dias atuais, parece ser uma coisa normal. Já teve algum pequeno tremor em Minas Gerais, no Brasil, de terremotos. Um terremoto que deslanchou de uma tal forma o Chile. Um terremoto que destruiu quase as pequenas cidades da Turquia, da Ásia Menor. Então o terremoto ele vai devastando coisas que o discípulo não sabia, nem entendia que Jesus estava falando. Aleluia, Deus. Jesus falava sobre rumores de guerra, mas o Império Romano naquela época dominava todo o mundo. Não havia guerras e nem rumores de guerra, porque o Império comandava o mundo inteiro. Jesus falava sobre pestes, que são doenças lavassadoras que não existiam naquela época, que hoje, infelizmente, estamos convivendo com elas. Os rumores de guerras, milhares de pessoas morrendo ali na cidade do Golfo, a antiga Babilônia, que é o Iraque. Nós convivemos de um tempo com a tecnologia que nós vimos a guerra ao vivo, pelo meio de televisão. O meio de comunicação a cada dia tem um desenvolvimento muito grande. Eu parei um pouco e falei assim, a Bíblia fala que todos os olhos verão quando o Senhor voltar. E eu fiquei preocupado, como é que no mesmo tempo, no mundo inteiro, todo mundo vai ver Jesus descer. Porque ele vai descer lá em Jerusalém. Aleluia, Deus. Eu fiquei imaginando como é que todo mundo, o mundo inteiro, vai chegar a ver a volta de Cristo. Aleluia, Deus. Isso em 95. Mas quando houve a guerra do Iraque, a tecnologia já estava avançada. A gente contemplando a guerra ao vivo. A gente não via ao vivo o que estava acontecendo, na mesma hora, no momento que estava acontecendo. Não era uma coisa gravada que botou no jornal que aconteceu ontem, não. Era ao vivo. Aí eu entendi. E outras coisas, as doenças devastadoras que estão tomando conta. E a gente, nos anos 80, nunca vimos falar. Nos anos 80 não chegamos a falar sobre a AIDS, sobre o câncer. Que hoje é das coisas normais que estamos vivendo com ela. Isso, irmão, não é doença. Isso é praga. Isso é peste. Pela multiplicação do pecado da humanidade. Isso está acontecendo. A cada momento que a gente passamos, a gente está convivendo com isso. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei bobo com aquilo. Não era normal eu chegar a ver uma menina de 12 anos grávida. Eu me espantei quando eu vi a primeira vez. Hoje é normal. Hoje é uma coisa normal. Uma coisa devastadora quando a gente vimos um homem pegar uma mulher, cortar ela em vários pedaços e colocar dentro do mar e jogar no rio. Hoje já virou moda. A gente pensamos uma coisa, aquilo que no livro de Isaías, Jesus tomou como exemplo, que é a mãe. De protetora, o carinho, o amor. Aleluia, Deus. Mas no mundo que nós estamos vivendo, a gente vê mãe, na hora do parto, botando a criança, o feto, dentro de um saco de lixo, jogando no fora. Não vê mãe maltratando, chegar até a matar o próprio filho. Não vê as consequências dos filhos se levantando contra os pais por herança de dinheiro, matando os pais. A gente estamos convivendo a cada dia com o mundo que estamos vivendo. O pecado se multiplicando. E cada dia que se passa, a gente estamos se acostumando com isso. Mas esses são os sinais que Jesus falou. Glória a Deus, aleluia. Jesus falou que quando essas coisas começarem a acontecer, é momento de a gente erguer os nossos olhos para cima, porque está próxima a nossa redenção. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Quando houve-se uma virada de ano, o começo de um ano,
uma reunião com a potência da ONU nos Estados Unidos, visando o globo Terra, a situação da água. Me lembro como o dia de hoje, o presidente da ONU sendo filmado, chorando, saindo da reunião. E ele falou para os repórteres que a Terra ela só tem os dias contados apenas de 30 anos. Isso foi em 2010. A tendência a cada dia as coisas piorarem. Não existe mais condições nenhuma para tampar a camada de ozônio. Aleluia, Deus. Tudo que o homem fazer não vai conseguir. Pode diminuir o desenvolvimento, mas não vai conseguir melhorar. Aleluia. E se a gente não sabemos, nós estamos em um barco furado. A gente está convivendo com a perda da água potável. Enquanto a França, ela trabalha com a mesma água, tratando ela, gasta milhões para tratar a mesma água que ele toma banho, que eles bebem, que eles usam para dar descarga. Em outros países, isso ninguém é vivido com isso. A terra está perdendo a força, porque a humanidade está crescendo descontroladoramente. Aleluia, Deus. No Japão, na China, a mulher pode ter no máximo 2 filhos. Ela não pode ter mais de 2 filhos. Pela capacidade de comportação no país. A cada dia vai se multiplicando de tal forma, e a terra está perdendo a força. As tomates, os frutos estão sendo usados objetos químicos para tentar desenvolver o tamanho ideal para chegar à nossa mesa. Produtos químicos são colocados nas verduras, no alimento que nós se alimentamos. Sabe por quê? Que por muitas vezes lá no Nordeste as pessoas são mais sadias do que nós na cidade grande. Porque o franguinho que você come há uma quantidade imensa de hormônio. Em um mês, esse franguinho tem que estar pronto para o matador. Aleluia, Deus. A carne que você come de porco também existe hormônio. Os bois colocam hormônio para criar peso, para o abatimento. Sabe por que as meninas com 12 anos já estão com o corpo desenvolvido? Os hormônios que são colocados no frango, na carne de porco. E você olha para mim e vai ficar rindo, mas compara a menininha lá do interior do Nordeste, com 12, 13 anos, nem peito tem. Sacrifica isso a alimentação. A cada momento que a gente está vivendo, nós estamos vivendo com isso. Você olha para uma menina de 13, 14 anos, tu pensa que é uma menina que tem 22 anos, com um corpo completamente desenvolvido. O meio da multiplicação do pecado, a coisa tem sido devastada de uma tal forma que hoje não tem como controlar a prostituição descontrolada no nosso mundo. E o nosso presidente, sabe o que ele está fazendo? A presidenta está oferecendo um aparelhinho que coloca no colégio, que tira a camisinha. Se nós não conseguimos parar o descontrole dos jovens na prostituição descontrolada, vamos pelo menos preparar eles para fazer um sexo seguro. A preocupação na cena de algo oferecer ensinamento descontroladora, incentivando as nossas jovens no sala de aula, uma aula chamada aula de sexo, aonde incentiva a professora a manter os adolescentes ou os jovens a manter uma relação com o parceiro seguro.
enquanto a minha Bíblia fala que só pode haver relação sexual depois do casamento. Aleluia, Jesus. Antes do casamento é prostituição. Descontroladamente vai se desenvolvendo. Uma criança com 12 anos, ela não sabe, ela nem cuida de si própria. Como é que vai cuidar de uma criança? Arriscado de um parto inseguro. E isso é a multiplicação do pecado. A gente convivemos com isso. Eu estou falando coisas que a gente vivemos com isso. A cada momento são sinais que estão acontecendo aí devastadamente, de uma forma tão grande. Na Argentina, há pouco tempo, estão aderindo agora a um famoso chamado chip. Esse chip, ele era usado antigamente nos animais que estavam em extinção. Eles colocavam como se fosse um colar e colocavam um chip para saber se a espécie ainda estava viva. Esse chip é movido pelo satélite. O desenvolvimento antigamente era usado nos animais. O Mastercard, o Visa e alguns bancos resolveram colocar isso hoje no cartão, preparando o povo para algo mais. Colocaram, começa a gente passar só o cartão de lado e digitava a senha. Agora não, a gente só coloca agora ele lá dentro automaticamente. E agora está mais fácil, agora você coloca só o polegar. Não precisa colocar mais nem a senha. A Motorola, junto com o Mastercard, eles elaboraram um chip que agora vai ser colocado na mão. Na Argentina, todo cidadão argentino vai ter que usar o chip na mão. A facilitação do lugar, da identidade. Sabe o que é isso? Vocês não sabem o que é isso. Mas o mundo está se preparando para a destruição. Aleluia. Para o império do anticristo. A cada momento que isso está acontecendo desbalançadamente no mundo, que a gente vê e convivemos com isso no meio de comunicação, é o momento da gente olhar para nós, porque Jesus está voltando. E de acordo com essa escritura que eu li, o Senhor vai vir buscar um povo que não tem nome de igreja, não tem rótulo de igreja. Ele vem buscar um povo santo, separado. Glória a Deus. A cada momento que nós estamos passando, olha, umas pregações tão tristes hoje nas igrejas. As pessoas não falam sobre a volta de Jesus, falam sobre cura, falam sobre prosperidade, falam como negociar com o seu dinheiro, faz campanha de empresário, se preocupa com tanta coisa e estão esquecendo do ato do arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento significa tirado à força. A Bíblia fala que o Senhor vai vir buscar um povo. O Senhor não dá nome a este povo, mas o Senhor vem buscar um povo que está se guardando da contaminação do mundo. E a cada momento que eu quero dizer para você, aonde tu quer chegar? Eu quero chegar para você que nós estamos vivendo a última dispensação